como é o feedback num podcast desse, assim? Porque no YouTube você tem um feedback de comentários, né? Como é o feedback num podcast desse que não... Porque no Spotify você não tem como comentar. E nenhum dos agregadores tem como comentar. Porque você podia comentar no blog, né? Comentar no O site. que você tem que fazer é ir direto na postagem do site, comentar lá na aba de comentários. É um dos pontos mais complicados, eu diria, de fazer podcast é esse. Porque o feedback são muitos cliques, né? É muito distante. A pessoa tem que ter muita vontade para fazer isso. Às vezes acontece e às vezes ela procura você onde é mais rápido. As pessoas Facebook, encontram... Instagram. As pessoas encontram a gente no Sim. Telegram, ou então no Instagram, ou então no Twitter, para comentar que a gente falou merda, o que foi muito bom, etc. Geralmente é mais só reclamando. Não, eu sou muito amada pelas pessoas. É só complementando, o aplicativo da Apple, o Apple Podcast, ele tem a opção de você escrever avaliações escritas nele. Ah, sim. Você pode... Você tem avaliação de estrelas, você pode botar de 1 a 5 estrelas e pode escrever um pequeno reviewzinho, acho que tem um limite de caracteres. Mas nos nossos podcasts, especificamente falando, eles só têm avaliações em estrelas, não tem nenhuma avaliação em escrita, né? Ninguém não. fez um review ou comentou alguma coisa. Você não consegue um comentário, você pode ser só, tipo, um amigo ou um hater. Normalmente, pelo menos pelos podcasts que a gente escuta, e enfim, né, estudando um pouco a mídia, tudo, esse contato maior se dá através das redes sociais ou então por e-mail. Você cria um e-mail do podcast, as pessoas mandam por e-mail. Tanto que tem alguns programas de podcast que tem uma parte específica do episódio que é leitura de e-mails. Então as pessoas enviam e-mails e, enfim, tem um feedback a partir daí. O Spotify foi meio que uma revolução mesmo dentro da mídia do podcast, porque agora tá bem mais fácil, né? Bem mais fácil, as pessoas estão conhecendo mais. Então, o tipo de consumo, o jeito que as pessoas consomem podcast mudou bastante por causa do Spotify. Assim, antes não podia por causa das músicas. Agora, enfim, aconteceu alguma coisa que E se eu não me engano, você não precisa ser assinante do Spotify para ouvir os podcasts. Não sabia disso. Não, você não precisa. Você... Nem um assinante gratuito? Não, você pode ser assinante gratuito, porque quando você é assinante gratuito, você, quando vai escutar uma música normal, você só pode pular, se não me engano, a música 3 vezes, depois tem a propaganda e depois você não pode mais. Mas se você for assinante gratuito sem nada, você pode escutar os podcasts de graça. Porque é um conteúdo que ele não gera... Não sei se é royalties, não sei direito essa questão dos direitos autorais, mas é um conteúdo que ele não é como se o Spotify liberasse a plataforma para isso, né? Sim. Como se fosse uma via de mão dupla no sentido de que vocês podem escutar nosso podcast pelo Spotify. Então o Spotify ganha visibilidade através dos podcasts e em contrapartida ele deixa as pessoas assinarem sem necessariamente pagar por eles. E o podcast, acho que ele cai em outra questão com relação a direito autoral, né? Não é um direito... Apesar que existe o direito de voz e imagem, né? Mas não é a mesma coisa do que uma música, né? Não está regido pela mesma logística, né? Sim. E assim, é interessante porque o Spotify, eu não era de ouvir podcasts, e aí há alguns meses eu passei a escutar alguns por causa do Spotify, né? Por causa que o Spotify, ele... é muito fácil você baixar, primeira coisa, né? É muito fácil você ter ele arquivado no seu celular e depois é muito fácil você apagar, mas ao mesmo tempo, quando você apaga, você consegue baixar de volta rapidamente se você quiser, né? É muito acessível, muito fácil, e a ferramenta de busca é muito eficiente, né? Então eu acredito que realmente é uma conflui aí. Eu acho que o Spotify, como você falou, né, ele se alimenta dos podcasts, mas ao mesmo tempo também os podcasts eles se tornam mais visíveis como uma mídia, como uma linguagem. Sim. Através desses grandes distribuidores, né? Que é quase como se fosse um shopping, sabe? Tipo, as pessoas já estão no Spotify. E aí, como elas já estão lá, elas acabam descobrindo podcasts. E o ano passado, dentro da mídia podcast, existia uma brincadeira, né? Que era o ano do podcast, porque é uma mídia já bem velha, e todo ano que se iniciava, a galera falava, não, esse ano é o ano do podcast, vai explodir, não sei o que, não sei o que. E 2019 realmente foi o ano do podcast, porque é isso, as pessoas agora sabem o que são, o jornalismo, de um modo geral, já tá
tá olhando com muito bons olhos, né? Não só a Globo, como aqui em Fortaleza o Povo tem uma rede de podcasts também. Então, ele é uma mídia que tem se transformado e tem crescido muito de maneira profissional. E as pessoas estão vendo como modelo de negócio já também. E o Spotify, eu acho, né? Assim, fonte Arial 12, foi um grande culpado nisso, porque as pessoas realmente chegou nelas, né? Chegou na novela das 8. Então, as pessoas agora sabem o que é, pelo menos. Sim.